Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e um dos assuntos mais comentados aí nas redes sociais nesses últimos dias foi a hashtag Taylor is Free, que a essa altura eu já imagino que a maioria aí já saiba do que se trata, mas por aqui a gente pode usá-la como gancho para um assunto bem interessante e ao mesmo tempo complexo. Pode até ser difícil imaginar os motivos que levam um artista a ser proibido de cantar sua própria música, pode até parecer surreal para algumas pessoas, mas acreditem, são várias, indo desde complexas cláusulas contratuais até mesmo dor de cotovelo pelo término de um namoro. Hoje a gente tem aqui alguns casos de grandes nomes que já perderam parcialmente ou até total direito sobre a sua obra, e como alguns casos são bem complexos e difíceis de resumir em poucas palavras, vamos economizar aqui na introdução e ir direto ao ponto. Mas óbvio que antes, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá! Quando as plataformas digitais se estabeleceram como a principal forma de consumo de música atualmente, não fazer parte delas, não colocar o seu catálogo nelas, era meio que o pontapé inicial para você cair no esquecimento, a menos que, obviamente, você fosse gigante demais para se garantir apenas em vendas. E ainda assim, com o passar do tempo, uma hora ou outra todo mundo acabou cedendo. Para um específico estrela pop do início dos anos 2000, o cenário não era exatamente nenhum nem outro, pois no caso da JoJo, nem chegou a ser dela o poder de tal decisão, ainda que ninguém que tenha vivido aquela época tenha esquecido dos seus super hits como Live ou Too Little Too Late. JoJo era uma das estrelas teens mais promissoras da sua geração, mas após a gravadora com quem ela era assinada falir antes que ela concluísse o seu contrato para o lançamento de 7 álbuns de estúdio, gerou-se ali um impasse, pois de um lado ela de fato não havia concluído o contrato, ela tinha lançado apenas 2 discos até então, mas por outro, como que ela iria lançar esses outros 5, sendo que a gravadora não tinha mais dinheiro para produzir um que fosse? O caminho mais sensato na visão de qualquer um, eu acredito que seria falar: ok, a gente não tem mais condições de te manter aqui, vai lá seguir tua vida porque aqui não tem mais o que a gente fazer. Mas vocês acham mesmo que é assim que funciona a cabeça de um dono de uma gravadora? JoJo tinha um dos catálogos mais rentáveis da Black Ground Records na época, foram mais de 7 milhões de cópias vendidas em menos de 5 anos e eles não estavam dispostos a liberar ela do contrato, que aliás ela havia assinado quando tinha apenas 12 anos, só porque eles não tinham mais condições de bancar os futuros projetos dela. Ela era basicamente a única esperança que eles tinham naquela época. Foi preciso ela entrar na justiça depois que ela já havia atingido a maioridade para tentar rescindir esse contrato, e apesar de ser bem óbvio qual lado estava sendo mais prejudicado ali, ainda assim a Black Ground conseguiu vários respaldos diante do resultado judicial. Após 7 anos com a sua carreira estacionada, em 2014 JoJo conseguiu a liberação do contrato e pôde ir atrás de outra gravadora para seguir com a carreira dela. Porém, a condição para que ela realmente pudesse seguir em frente sem cumprir por completo o contrato inicial era de que ela tinha que deixar para trás todo o material que já havia sido lançado previamente nas mãos da sua antiga gravadora. Como a Black Ground de fato encerrou as suas atividades, seus 2 primeiros álbuns nunca foram disponibilizados, por exemplo, no Spotify, nem mesmo seus clipes puderam ser publicados no canal oficial dela aqui no YouTube, e por conta disso, que em 2018 ela regravou todo o seu catálogo, publicado de 2004 a 2011, com capas e instrumentais inspirados no material original. Para que as músicas da JoJo pudessem estar aí hoje disponíveis nas plataformas e todo mundo possa lá escutar de novo Live, Too Little Too Late, Not That Kind of Girl, Baby It's You e tudo mais, ela basicamente teve que fazer cover dela mesma, pois ela não tem o poder de decisão de nada do material original dela. Acho que é duvidoso fazer algo assim, ser amigo de alguém e depois comprar o tapete em que estão pisando. Essa é uma frase dita em 1985 pelo Paul McCartney após a notícia de que Michael Jackson havia adquirido o catálogo dos Beatles. Dando aqui um pouco de contexto à história, um pouco antes da negociação ser concluída, Michael e Paul tinham um bom relacionamento tanto profissional quanto pessoal, tanto que eles até chegaram a lançar algumas músicas juntos, e um certo dia o senhor Paul McCartney falou para o jovem Michael Jackson na época que ele costumava comprar o repertório de alguns artistas pequenos como forma de investir o dinheiro dele. Mal sabia ele o que o Michael ia fazer com esse conselho. Em meados dos anos 80, a empresa que possuía os direitos de 251 composições dos Beatles foi colocada à venda, e basicamente quem comprasse ela levaria ali de brinde, o catálogo do quarteto britânico, que hoje, agora em 2020, já é avaliado em mais de $1 bilhão.
sendo que na época a empresa completa foi vendida por cerca de 50 milhões. Michael foi o primeiro milionário da época a demonstrar interesse e, verdade seja dita, a equipe do Michael primeiro entrou em contato tanto com a equipe do Paul quanto com a assessoria da Yoko Ono para saber se algum deles tinha interesse na compra da ATV, e a versão contada é de que ambos disseram que não. Pelo menos do lado do Paul, ele falou que nunca chegou a ser pessoalmente contatado sobre esse assunto e que, quando ele descobriu que as músicas dos Beatles poderiam ser novamente dele, ele foi lá tentar fazer a compra, só que Michael Jackson e sua equipe cobriram todas as ofertas. Esse foi um assunto que o Paul nunca digeriu muito bem, e numa entrevista de 2013 para o Daily Mail, ele contou que o mais louco de toda essa história é que desde então, sempre que ele fosse fazer um show e cantasse uma música dos Beatles, ele teria que pagar os royalties como se a música nem fosse dele. Resumindo a história para os dias de hoje, em 2005 Michael Jackson vendeu as suas ações da ATV para a Sony Music, tornando então a gravadora principal detentora do material dos Beatles, mas após 35 anos tentando reverter esse caso, em 2017 Paul finalmente conseguiu os direitos de volta. De acordo com a Lei de Direitos Autorais dos Estados Unidos de 1976, todo compositor tem o direito de reivindicar para si a propriedade autoral de qualquer música que seja, após 35 anos da negociação inicial. Levou aí quase 4 décadas, mas pelo menos é hoje de um Beatle a propriedade autoral dos Beatles. Após uma estreia super promissora no mercado britânico em 2012, Rita Ora levou aí quase 6 anos para lançar o seu segundo álbum de estúdio, quando Phoenix foi lançado ali no finalzinho de 2018, e entre pequenos fatores que rolaram aí nesse meio tempo, uma das principais razões para toda essa demora tem nome e sobrenome. Após anunciar ainda em 2013 que o seu novo disco traria ali um novo ângulo da persona que ela apresentou no seu álbum de estreia, a campanha desse novo material começou muito bem quando, logo de cara, o primeiro single da era já alcançou o primeiro lugar no Reino Unido. Rita já vinha de uma sequência de hits na sua terra natal, mas nos Estados Unidos ela ainda estava ali dando os primeiros passos, e quando a música estava prestes a engatar de vez por lá, veio uma derrapada que ela não estava esperando. A You'll Never Let You Down havia sido escrita e produzida por Calvin Harris, e apenas 2 dias antes da primeira performance da Rita na TV americana com ela, que aliás iria acontecer no Teen Choice Awards, a premiação anunciou que a performance dela havia sido cancelada a pedido da própria cantora. Logo em seguida, foi revelado que o motivo do cancelamento não foi tão de livre e espontânea vontade assim, visto que após Rita e Calvin terminar o namoro que eles tinham na época, o DJ proibiu não só a execução do single, mas também pediu que ela usasse qualquer música que ele havia produzido pro até então segundo álbum de estúdio dela, que a princípio deveria ter sido lançado em novembro de 2014. Em uma entrevista para o apresentador Ryan Seacrest, Rita falou na época: "Para quem não sabe como funciona, ele compôs e produziu a música. Inclusive, é um compositor incrível, jamais negarei seus talentos, mas ele tem que aprovar qualquer coisa sua que vá aparecer na televisão. Ele tem os direitos sobre isso, e não aprovou que eu aparecesse no Teen Choice." Após o assunto ganhar pauta na mídia, Calvin deu ali o seu lado da história pelo Twitter, porém de uma forma bem concisa. Abrindo aspas, ele disse na época: "Vocês sabem apenas um lado da história. Eu escolho não falar sobre cada aspecto da minha vida pessoal, mas saibam que eu tive um bom motivo." Na época, a Will Never Let You Down ocupava a posição de número 77 na Billboard, mas como a promoção foi cancelada, a música acabou não avançando mais. Como Calvin tinha produzido cerca de metade desse álbum que ela iria lançar em 2014, a Rita também precisou começar a trabalhar em um novo repertório. Ela também lançou alguns outros singles que não se converteram da mesma forma, e só ali entre 2017 para 2018 que as coisas voltaram novamente a entrar no eixo. Hoje em dia eu acho que eles já se resolveram, pois já faz aí um tempinho que a Rita voltou a incluir a Will Never Let You Down nos shows dela. Um caso bem recente que rendeu muito burburinho aqui no Brasil rolou agora entre junho e julho, quando a dupla Ana Vitória trouxe a público o fato delas não poderem utilizar algumas músicas do próprio repertório delas para a gravação de um DVD, por conta de um dos compositores não permitir a reprodução das músicas ao vivo. O compositor era também um outro grande queridinho do público e bastante conhecido entre os fãs das meninas, o também cantor, e até então padrinho da dupla, Thiago York. Tudo começou quando em uma live no Instagram, Ana Clara revelou ali em um tom de desabafo uma mágoa que estava rolando ali nos bastidores e, apesar dela não citar nomes, Ana apontou que um ex-amigo e produtor estava ali proibindo elas de cantar a faixa Trevo Tu, um dos principais hits do Ana Vitória, que no Spotify soma aí mais de 100 milhões de plays, para um DVD que elas estavam planejando lançar. Abrindo aspas, ela disse:
Nessa semana, a gente recebeu uma notícia um pouco triste e um pouco estranha. Esse outro autor da música está impedindo a gente de regravá-la. A gente tem um projeto para lançar e essa pessoa impediu a gente de regravar a música. Além de Trevo Tu, onde o Thiago, aliás, até participa como feat na versão original, outras músicas que também haviam sido escritas em parceria com ele também estavam ali sendo barradas de serem apresentadas no DVD. E quando o Thiago falou desse rolê, ele confirmou a veracidade do que estava rolando ali nos bastidores, porém ele destacou que não era nada de pessoal com elas. Entendo o sentimento. Provavelmente me sentiria da mesma forma se não soubesse do que está acontecendo por trás de tudo isso. Nessa atitude impensada de tornar isso público, você não sabe da missa à metade. O escritório que gerencia a carreira de vocês vem repetidamente sabotando o meu trabalho e agindo de má fé para me prejudicar, causando danos, inclusive financeiros. Aparentemente, o desentendimento do Thiago era com o empresário delas, que também já havia sido o empresário dele, onde na época Felipe Sima chegou a processar o cantor pedindo uma restituição de quase 700 mil reais. E bom, após várias acusações, vários vídeos de ambos os lados falando quem poderia perder, quem poderia ganhar, em julho, durante a sua participação no programa do Pedro Bial, Thiago confirmou que todos os contratos foram acertados, ficou tudo assinado direitinho e o Ana Vitória estava novamente liberado para usar as músicas da forma que elas quisessem. Sob a pena de uma multa de 10 mil reais por dia enquanto a música permanecesse nas plataformas de streaming, em 2017 Gustavo Lima perdeu todos os direitos de execução da faixa Que Mal Te Fiz Eu. Apesar de hoje em dia ainda ser possível encontrar algumas versões ao vivo do hit sertanejo aqui pelo YouTube e em alguns canais paralelos, a Justiça do Rio acatou o pedido do cantor português Leandro, que não havia autorizado o lançamento da música. Basicamente, o que aconteceu aqui foi que o mesmo compositor que vendeu a música para o Leandro em 2008 também autorizou que o Gustavo fizesse uma versão da faixa no ritmo sertanejo e até então estava tudo certo. Leandro tinha conhecimento da negociação, mas o problema, no entanto, é que o acordo feito era para que a letra não sofresse nenhuma alteração e que fosse distribuída apenas como cover. Como o Gustavo e a Som Livre fizeram pequenas adaptações para que a música ficasse ali mais fluida no português brasileiro e se incluíram nos créditos por conta disso, o que era para ser um cover acabou se enquadrando como uma nova versão e, por consequência, plágio. Que Mal Te Fiz Eu chegou a alcançar o 4º lugar nas rádios do Brasil quando ela foi lançada, mas hoje já é uma música que o sertanejo nem inclui mais nos seus shows. Um dos casos mais conhecidos e conturbados que a gente tem conhecimento, o processo que Kesha moveu contra o seu antigo produtor e a Sony Music nunca resultou em uma posição favorável para ela, e apesar do foco principal da ação não ser exatamente o direito de propriedade das suas músicas, enquanto o processo estava rolando na justiça, Kesha sofreu várias reações por parte do Dr. Luke. Em 2016, por exemplo, Dr. Luke proibiu a participação que a Kesha faria no Billboard Music Awards após a imprensa apontar que ela provavelmente, né, nem era uma certeza, de que ela utilizaria aquela apresentação para fazer referências ao processo de abuso físico e psicológico que ela movia contra ele. Por conta do Dr. Luke ser não só o produtor da maioria das músicas da Kesha, mas o dono da subsidiária da Sony na qual ela é assinada, ele tem total controle de todo o catálogo dela e basicamente até hoje ainda ela não pode dar um passo que seja sem a aprovação dele. Nesse caso do Billboard, após a reação negativa que rolou após o comunicado de que ela estava proibida de se apresentar, a liberação da performance até que foi permitida, porém ao invés de cantar uma música do seu próprio repertório, a opção da Kesha foi subir ao palco com um cover, onde ela acabou escolhendo It Ain't Me Baby do Bob Dylan. Como agora em 2020 a Kesha lançou seu 4º álbum de estúdio, o High Road, que saiu em janeiro, se a conta não me falha, agora falta apenas mais um álbum para que esse contrato dela com a Kemosabe e a Sony Music finalmente se encerre de vez. E chegando agora no caso que inspirou para que esse vídeo saísse essa semana, após 1 ano e meio desde a conturbada venda da Big Machine Records para o empresário Scooter Braun, Taylor Swift está finalmente livre para regravar quando ela bem quiser todo o repertório dos seus 5 primeiros álbuns. Todo esse rolê a gente já falou de forma mais detalhada em um outro vídeo aqui do canal que saiu na época. É um caso que eu imagino que a maioria aí já saiba do que se trata e as consequências que ele acarretou posteriormente, mas para não ficar sem contexto, ao adquirir a Big Machine, Scooter Braun, alguém que a Taylor sempre teve aí as suas diferenças, né? Basicamente se tornou dono de todo o repertório dela, incluindo desde o seu álbum de estreia até o Reputation. Taylor nunca perdeu os direitos como compositora ou intérprete das suas músicas, porém como detentor dos masters, Scooter tinha toda a liberdade para utilizar ou comercializar as músicas da forma como ele achasse mais conveniente e até mesmo decidir onde a Taylor poderia ou não apresentar elas.
Na última edição do American Music Awards, por exemplo, Taylor trouxe a público as sanções que o novo gerenciamento da Big Machine estava pensando em aplicar caso ela cantasse alguma música do repertório antigo que agora pertencia a eles. E apesar deles negarem que houve ali qualquer tipo de proibição, as entrelinhas do comunicado que eles emitiram meio que já falam por si só. Apesar da palavra proibido realmente não ter sido utilizada, a equipe da Taylor enviou para a imprensa uma cópia da carta emitida pela equipe do Scooter, onde eles afirmavam que, caso ela cantasse alguma das suas músicas antigas na performance do EMAs, eles não iriam mais emitir a autorização para que ela utilizasse aquele repertório, tanto no documentário da Netflix, quanto em um evento que ela iria fazer na China. Realmente não existiu aí uma ordem de proibição, como eles realmente afirmaram, mas o tom de passivo-agressivo era bem claro de que, se você fizer isso, Taylor, esse outro a gente te impede. Bom, no fim das contas deu tudo certo, não sei se ela precisou não pagar aí algum tipo de multa, mas a performance no EMAs rolou, onde aliás ela também recebeu o prêmio de artista da década, o documentário no Netflix saiu, o evento na China também foi um grande sucesso, e agora a gente corta para 2020. Duas cláusulas que é importante a gente entender aqui é que mesmo após o fim do contrato, a Taylor precisaria esperar um período mínimo para que ela pudesse regravar com fins lucrativos os primeiros trabalhos da carreira dela. E isso inclui desde fazer covers dela mesma, o que é raro aí para a maioria do pessoal, né? Até mesmo lançar versões ao vivo ou remixes, que é mais comum aí para todo mundo. Tal prazo passou a ser válido no dia 1º de novembro de 2020, dia em que os fãs da cantora levaram para os Trend Topics a hashtag Taylor is Free. Simplificando a história a partir de agora, Taylor está finalmente livre para finalmente regravar todos os seus 5 primeiros álbuns, do auto-intitulado de estreia até o 1989, e comercializar eles, né? Colocar aí nas plataformas de streaming, colocar para venda no iTunes e tudo mais, como ela mesma já havia falado que tinha interesse de fazer lá na época de lançamento do Lover. No entanto, alguns ainda podem se perguntar, mas por que o Reputation ainda não está liberado? A segunda cláusula, ainda em vigor após o encerramento do contrato, aplica que mesmo após o prazo mínimo para a regravação, um disco completo só entra nessa conta caso ele já tenha sido lançado há pelo menos 5 anos. E como todo mundo aí já sabe, né, o Reputation só chegou ao mercado em novembro de 2017, e por conta disso, só em novembro de 2022 que ele vai ser liberado para que a Taylor regrave ele novamente. Vai demorar ainda mais um pouquinho, mas como a Taylor é a compositora de todas as músicas que estão nessa jogada, além de intérprete e possivelmente produtora, quando essas novas versões chegarem ao mercado, de alguma forma pelo menos a Taylor vai ter aí de volta todo o trabalho que ela criou ao longo desses quase 15 anos de carreira. Os Swifters estão aí só na expectativa para que essas novas versões cheguem o quanto antes, e considerando que aqui a gente está falando de Taylor Swift, ainda que os seus discos originais continuem aí disponíveis, quando esses novos chegar, a comoção eu tenho certeza que vai ser grande. E só lembrando, né, gente, que como Lover e o Folklore já foram lançados quando ela já estava na Republic Records, e agora com posse dos masters de tudo que ela lançar, com esses dois e com os futuros álbuns que ainda vão vir aí pela frente, ela já não tem mais com o que se preocupar. Apesar de, na maioria dos casos que a gente falou por aqui, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, a maioria do pessoal acabou aí conseguindo de volta o direito em cima daquilo que eles criaram, é inegável que, além de muita dor de cabeça, a carreira de alguns deles poderiam estar hoje em um outro nível caso não fosse todos esses percalços. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!